Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a todos vocês, amém? É uma honra mais uma vez estar aqui na casa do Senhor e especialmente para pregar essa palavra que conduz à vida eterna, amém? Que nos dá salvação, que nos dá graça. Que Deus possa abençoar a todos e que todos possam aproveitar a oportunidade de ouvi-la essa noite. Amém? Isso se chama misericórdia. Quando um homem ou quando uma mulher tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, é porque ele tem a oportunidade de se arrepender. Ele tem a oportunidade de melhorar. Ele tem a oportunidade de ser curado, ser libertado, de receber o que é mais precioso que tem nesse mundo e fora dele, que é a palavra, que é a vida eterna. Amém? Então nunca veja isso como algo natural. Nunca é natural, sempre é sobrenatural. Amém? No inferno está cheio de pessoas que não souberam aproveitar essas ricas oportunidades. E no inferno está cheio de pessoas que talvez queriam essa oportunidade e eles nunca mais poderão usufruir disso. Nunca mais poderão usufruir disso. Então, ouça bem a palavra, usufrua de cada momento como se você estivesse comendo uma comida gostosa. Saboreie cada pedaço, porque é uma oportunidade única. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. É um dos versículos mais conhecidos da Escritura Sagrada, porém, tem se dado pouco valor para esse versículo no dia a dia, na vida em si. Tiago, capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graça, Senhor Deus, por mais essa rica oportunidade. Guarda essa palavra em nosso coração, que o Senhor possa abençoar a todos, mais ainda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Às vezes eu penso assim, às vezes a gente comenta, né, nas nossas conversas, quando às vezes nos reunimos, nós conversamos assim: eu gostaria de conhecer o rei Davi, eu gostaria de conhecer o apóstolo João. Às vezes nós comentamos, né, eu gostaria de conhecer a rainha Esther, eu gostaria de convencer, eu fiz até essa pergunta para as crianças na escola, na escolinha. Mas sabe, nesses últimos tempos, eu penso que se o povo da antiguidade, se naquele grande dia, naquele grande momento na qual nós estejamos ali, quando nós nos reuniremos com eles, e poderemos reconhecê-los, e poderemos saber quem foi o grande rei Davi, quem foi os 12 apóstolos, quem foram aqueles que fizeram a revolução na sua época, Noé, o profeta Samuel, Daniel, Jó, que foram tão apontados como o próprio Deus, como homens diferentes e revolucionários no seu tempo, na sua época. Mas hoje eu já penso, sim, gostaria de conversar com eles, gostaria de ir até eles,
Mas eu penso que nós que vivemos nesse tempo final, nessa época final, nesse momento cruel e difícil que nós vivemos, eu creio que o rei Davi é que viria até mim e perguntaria: nossa, então você viveu lá, nos últimos tempos, quando as últimas profecias se cumpriram? Então vocês conseguiram sobreviver, resistir. Quando os homens estavam para se matar em suas guerras, quando as doenças estavam aflorando, quando as pessoas não queriam mais Deus, quando as pessoas resistiam ao Espírito Santo, então você conseguiu resistir naquele tempo. Você conseguiu ficar de pé naquela época quando os milagres eram escassos, quando a palavra de Deus era de muita valia. Então você conseguiu sobreviver. Então você veio mesmo daquela última era, daquele tempo final. Me conta como foi, me conta como é. Porque, meus irmãos, que tempo difícil é esse? Que tempo assassino e cruel é esse tempo em que nós vivemos? Que tempo destruidor para a vida das pessoas, para a conduta do homem, para a moralidade, para a santidade, para que o amor consiga brotar. Vocês que já tiveram experiência com plantações, vocês já viram quando uma sementinha ali, quando uma plantinha está nascendo, e você vê que tem galhos ali em cima da semente, e quando você tira ali os galhos, você limpa ali, você percebe que a sementezinha, o broto, ele dá um pulo assim e abre. Eu creio que vocês já passaram por isso. Como tem sido difícil que o amor, que a conduta, que a santidade, e como tem sido difícil as pessoas resistirem ao diabo nesses últimos dias. E as pessoas estão como essas sementinhas. O broto nasceu ali, está vivo, mas está cheio de entulho ali em cima. E está difícil brotar. Está difícil nascer. O diabo, ele tem uma grande expectativa do povo de Deus. Não pensem que ele te olha com desdenho. O diabo, ele é um grande espectador da tua vida, da minha vida, da tua vida. Quando Paulo passou em uma certa cidade que eu não me lembro, e havia homens que expulsavam demônios no nome do Senhor Jesus, porém não eram cristãos. E eles chegavam lá nas pessoas que estavam possessas, e eles diziam assim: eu te expulso em nome do Deus que Paulo prega. E os demônios diziam: eu sei quem é Jesus, e sei muito bem quem é Paulo, mas e vocês, quem sois? O demônio, ele é um grande espectador da tua vida. Um grande espectador. E muitas pessoas não têm conseguido evoluir. Não têm conseguido evoluir na presença do Senhor, numa vida cristã, pia e correta, porque eles não resistem ao diabo. Eles simplesmente não lutam contra ele. Simplesmente não resistem à força que vai ao seu encontro. Que vai ao seu encontro. A Bíblia fala que Davi, ele tinha 37 valentes. E que o rei um dia teve sede e desejou a água de um poço, porque a água era muito gostosa. E eles estavam em guerra. E o poço ficava no campo inimigo. E o rei Davi simplesmente suspira: ah, quem me dera beber um pouco da água do poço fulano. E aqueles 37 valentes ouviram o rei no seu desejo e na sua vontade. E a Bíblia diz que aqueles homens romperam um arraial inimigo.
foram até o poço para apenas encher um cântaro d'água, uma botija d'água, seja o que for, para trazer e matar a vontade do rei. Tal era o amor e o apreço que eles tinham pelo seu rei, que eles se julgaram, se for para morrermos, se for para padecermos, mas que seja fazendo a vontade do rei. Fazendo a vontade do rei. O diabo, ele, como eu falei, ele tem uma grande expectativa da tua vida. Ele tem ali, hoje nós temos a Bolsa de Valores, nós temos a Ibovespa, nós temos a Wall Street, nós temos aí, né, a alta do dólar, a queda do dólar, o real sobe, nós temos a criptomoeda, né? Nós temos ali um balanço econômico que dita as regras do quanto nosso dinheiro vai valer. Vai ter dia que ele vai valer muito, vai ter dia que ele vai valer pouco, e você tem que investir corretamente para que você possa lucrar. Nessa época você tem que conhecer de economia, você tem que conhecer de investimento para que você possa lucrar nesse período. Então vamos supor que o diabo faz isso mesmo. Ele olha para o irmão Gleidson aqui, olha para esse rapaz e ele analisa, diácono da casa do Senhor. Eis aqui alguém que tem um cargo, que tem um posto de confiança diante de Deus. Eu bem sei que o pastor dele tem confiança nele. Eu bem sei que as capacidades dele são boas para que ele possa pregar, ganhar almas. É um rapaz humilde, é um rapaz quieto. É um rapaz que não gosta de confusões, e ele analisa, e ele vê o perfil. Porém, agora eu vou somar as probabilidades, as qualidades do irmão Gleidson com os seus defeitos e com o seu período espiritual da época. Agora eu farei um cálculo e verei como se comportará o irmão Gleidson em uma determinada situação. Agora, baseado nisso, eu vou e provarei o irmão Gleidson, e eu sei que se ele pregar, ele ganhará almas. E eu sei que se ele fizer o trabalho dele, a igreja prosperará. Amém. E eu sei que se ele fizer o trabalho dele, ele prosperará. Amém. E eu sei que se ele obedecer a palavra e fizer aquilo que foi posto em suas mãos, ele prosperará na presença de Deus. Amém. Porém eu, Satanás, sei que ele é fraco. Eu sei que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, ele não prosperará, ele não avançará. E ele vai, e ele faz, e ele calcula, e ele arquiteta, e ele planeja, e vai lá, e acontece. A expectativa que ele tinha, diante dos seus cálculos, diante das suas probabilidades, ele vai lá e calcula e vê, acertei mais uma vez, tenho lucrado, tenho ficado rico, tenho prosperado, porque os servos do Senhor não têm resistido a mim. Eles não têm resistido. E o diabo olha para as igrejas, não é para a denominação que ele olha, não. Ele olha para aqueles que têm uma palavra que leva mesmo para o céu. Ele não precisa olhar para as igrejas que não têm uma palavra que leva para o céu. Eles estão em modo automático, automaticamente para o inferno. Agora, para as igrejas que as pessoas têm uma palavra, que tem uma Bíblia, que tem um pastor, que tem profetas, que tem mulheres com pudor e decência, que tem crianças puras, que tem homens de Deus. Ele vê aquilo como uma mina de diamante, uma mina de ouro, para que ele possa minerar, para que ele possa prosperar. E ele vai, e o diabo planeja, e ele olha, e arquiteta tudo. E sabe o que o diabo faz? Ele bota líder de cântico, ele tira líder de cântico, ele desanima, ele tira pessoas do cargo.
Porque ele sabe que as pessoas não resistem. Ele sabe que as pessoas não resistem a ele. As pessoas não lutam mais contra os seus sentimentos. As pessoas não lutam mais contra si mesmo. As pessoas não são mais aquelas que vasculham as suas mentes, procurando a impureza, a maldade e a fragilidade humana, que é onde o diabo se esconde e prospera. Aí, a era de Laodiceia, na qual o profeta diz, a Bíblia diz, que o amor de muitos esfria. Esfria. Nós ouvimos que o amor ele não se acaba, né? A gente tem ouvido que o amor ele não se acaba. Nós temos ouvido que ele se esfria, né? E quando ele esfria, ele não consegue mais dar a sua totalidade daquilo que ele tem que dar. Ele não consegue expressar a sua perfeição. Não consegue expressar, dar frutos viçosos e saborosos. Viçosos e saborosos. Eu me lembro que quando eu li que o profeta William Branham falando que em uma cidade subia um, em outra subia dois, e em outra não subia nenhum. Eu digo, rapaz, eu pensava que era difícil. Mas depois que eu escutei isso, eu digo, nossa, eu acho que a palavra difícil nem se enquadra nesse contexto. Nem se enquadra nesse contexto. Mas por quê? Porque as pessoas não resistem. As pessoas não estão mais... Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas não têm conseguido botar o diabo para correr. Não têm conseguido colocar o diabo para correr, o inflamador das tuas emoções. O inflamador das nossas emoções. O inflamador dos nossos desejos. Quando você olha aquela passagem de Paulo lá, querendo expulsar, que os demônios dando testemunho de Paulo. Eu sei quem é Jesus e muito bem sei quem é Paulo. Glória a Deus. Nessa hora você vê aquilo que o profeta falou, que o diabo não passa de um cachorro sem dente, que só sabe latir. Mas por quê? Paulo diz que ele lutou contra um pecado. Ele lutou contra um problema que ele não estava conseguindo resolver. E que ele teve que orar 3 vezes para que ele conseguisse vencer esse problema. 3 vezes. Paulo precisou fazer 3 orações para que conseguisse se livrar daquele espinho na carne, como diz a Escritura, na qual eu não sei o que é e nem quero especular. Mas era um problema para ele. Ele orou 3 vezes para resolver. Sabe, eu fico imaginando, Paulo disse que orou 3 vezes para resolver aquele problema que estava incomodando ele. Eu até imagino ele orando uma vez e o problema não foi embora. Ele orou 2 vezes e o problema não foi embora. Ele orou 3 vezes, aí o problema foi embora. E às vezes nós carregamos um problema que perdemos foi as contas da oração. Perdemos foi as contas. Não oramos 3 vezes não, estamos orando há anos. Há meses, há semanas. Estamos fazendo até aniversário. Desses problemas que não conseguimos resolver. Desses problemas que não conseguimos nos livrar. E às vezes quando você vasculha na tua mente, você ainda faz aniversário ainda. Tem tantos anos que eu não consegui esse negócio. Tem tantos anos que eu não consegui me livrar disso. Tá com tantos anos que eu tenho isso aí. Por quê? Ora, a palavra do teu pastor e dos pregadores não é uma palavra que cura, que salva, que liberta e que leva para o céu. A igreja onde você congrega não é uma igreja de servos de Deus que só vivem da igreja para casa e da casa para a igreja, do trabalho para casa.
Qual é o problema? O que tem acontecido? Que o povo não tem prosperado e não tem conseguido se livrar dos problemas. E os anos se passam. Lembra que eu falei da expectativa? O diabo sabe que você vai se importar mais com a tua louça do que com Deus. O diabo sabe que tu vai se importar mais com a tua moto do que com Deus. O diabo sabe que é só, falando aqui ironicamente, que é só quebrar tuas pernas que tu não vai te arrastar. Ele sabe que é só colocar um petisco na tua frente que tu cai. Ele tem uma expectativa, porque as pessoas não resistem mais ao diabo. Não resiste mais. Não resiste. Ele tem uma expectativa, tem um grande... E as pessoas têm orado, e não têm se livrado do problema. Não tem se livrado do problema. Não tem conseguido, tem orado. E o problema só ali, crescendo. Você duvida de Deus? Você pensa que Deus não existe? Você pensa que, sei lá, o pastor está errado? O pregador não te entende? Os irmãos não entendem? E às vezes o problema está em nós que... É verdade. Se você ler as Escrituras, se você ler a Bíblia, eu vou dizer uma característica horrível que o ser humano tem. O ser humano, ele é tão soberbo, ele é tão cruel, que ele não gosta em primeira mão das coisas que Deus tem para ele. Ele não gosta das coisas que Deus tem para ele. Ele tem um pré-julgamento e uma pré-análise própria das coisas. O que os homens fazem quando escutam Deus falar é se aborrecer, porque não suportam o som da sua voz, porque não suportam os seus preceitos, os seus gostos, e não evoluem, não prosperam, porque são teimosos. São teimosos. O homem, quando escuta o Deus falar, é como se ouvisse qualquer um. É como se ouvisse um amigo de carne falar. É como se ouvisse, sei lá, o latido de um cachorro, o miado de um gato. É comum, é natural. Não há obediência. E o coração do homem é tão cruel, tão cheio de armadilha, que quando ele escuta Deus falar, ele vai se zangar. O dono da vida, o criador do universo, aquele que conhece os sentimentos dos homens, aquele que sabe que amanhã tem uma arapuca para ti, se tu seguir por outro caminho, ele vai lá e te avisa. E às vezes a gente tem uma confiança, precisamos ter uma confiança cega em Deus. O que é uma confiança cega? Você precisa acreditar, mesmo que não veja. Você precisa confiar, mas os homens preferem se irar. Os homens preferem dizer, eu gosto é de pregar, não de cantar. Eu prefiro pregar do que louvar. Por acaso a obra é tua? Por acaso, quando você está lá na sua casa, você não escolhe onde botar os teus móveis? Não é você que escolhe onde bota a tua mesa? Onde bota o teu guarda-roupa? O modelo da moto que tu quer? Não é você que escolhe? Não é você que escolhe a roupa que tu deseja, a cor preferida? Como Deus
não irá escolher a forma de operar. Quem ele quer ouvir louvar, quem ele quer ouvir pregar, quem ele quer que faça tal coisa, ele não terá autoridade na sua própria casa. Mas Deus, ele é tido como algo tão comum que nem os seus próprios desejos são atendidos. Seus desejos atendidos. E é porque ele morreu numa cruz. E é porque ele apanhou igual um bicho. E é porque pegaram aqueles cravos desse tamanho e botaram lá nos pulsos dele. E é porque rasgaram as costas dele. E colocaram aquela coroa de espinho, apanhou, levou paulada na cara. Isso não é o suficiente para nós. Isso não é o suficiente para quebrantar o coração do homem. Veja até que ponto nós somos cruéis. Verdade. Veja até que ponto nós somos maus. Vejam até que ponto nós somos fracotes. Até que ponto não resistimos. Essa é a grande realidade desse tempo do fim. Verdade. A receita está bem aqui. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Ele fugirá de vós se você resistir a ele. Mas às vezes a gente faz assim. Ô rapaz, entra aqui, senta bem aqui. Pega esse sofá aqui, bem aqui é mais confortável. Ainda liga o ventilador para ele, o ar-condicionado. Bota para ele sentar, ele nem senta, ele deita. Ele deita. Faz deitar lá. E ele ainda diz assim ainda, traz aí um lanche aí para mim. E você ainda diz ainda, o que você quer comer? Aí ele diz, mata um bezerro cevado. Vai lá no teu curral, escolhe, traz e sirva-me. E nós servimos. Por quê? Não resistimos, fazemos o que ele quer. É ele que está ditando as regras. É ele que está ditando as regras. Ninguém resiste mais. Ninguém diz não. Ninguém diz não. Aqui quem manda é o Senhor. Eu não vou fazer isso. E tem uma frase até mais bonita. Eu gosto disso, mas não vou fazer. Porque o meu Deus não gosta. Está faltando isso. Resistência. Resistência. Glória a Deus. Aí o negócio pega, sabe o que? Rapaz. Aí o negócio pega, sabe o que a gente vai fazer? Se Deus dissesse para mim assim, Janeiro, pede qualquer coisa que tu quer que não aconteça mais nessa época do fim. Eu digo assim, Deus, destrói as redes sociais para mim. Amém. Destrói. Sabe por quê? Dos ímpios é suportável. Mas de cristão, servo de Deus, pegar e colocar em status. Oh, o mundo está se acabando. Tô triste. Tô doente. O meu marido não presta. Tô numa prova. O mundo está se acabando. Oh, vida espiritual. Eu queria estar assim.
Se não existisse o WhatsApp, se não existisse rede social, você ia desabafar para quem? Para quem? Será que o próprio Deus é tão desprezível que você não consegue entrar no teu quarto e desabafar para ele? Você prefere pegar ali aquele maldito celular e pegar ali no status e desabafar a tua vida para que os teus vizinhos, os teus parentes, os teus amigos, a tua cidade saiba que você está passando por um negócio difícil na tua casa. Aí o ímpio olha lá no teu status e pensa, rapaz, aquele ali não é o cristão. Rapaz, a minha vida está melhor do que a dele. Eu que vou para a igreja. Minha vida está melhor do que a dele. Minha vida está melhor. Pai, não está bem com o marido, não está bem com a esposa. Só bota sofrimento. Só bota tristeza. Meus irmãos, essa é Laodiceia, espírito do diabo, desse tempo do fim. O diabo tem criado uma coisa bonita e nova e a gente venha. É bonito, é moderno, é legal. O pessoal está dizendo, rapaz, se acabou. Tem se falado muito ultimamente aquele negócio que vem do sol, manchas solares e não sei o que vai acabar com a internet, que vai acabar com a energia elétrica. Oh Deus, faz mesmo, que aí a gente vai ver, sabe o quê? A gente vai ver camarada perder barriga, criar músculo. A gente vai ver homem parar de ser molenga e começar a pegar enxada e começar a fazer uma horta, fazer uma roça. A gente vai começar a ver macho ir no mato, fazer uma lança, fazer uma flecha, fazer arapuca para pegar comida. A gente vai ver homem de verdade, mulheres de verdade, que vão conseguir dar atenção para os filhos, para o marido, para casa e fazer o seu trabalho que a Bíblia diz que é para fazer. Aí você vai ver homens de verdade andando na rua, mulheres de verdade. Só que isso nunca vai acontecer. Porque as pessoas estão entranhadas com esse espírito do capeta desses últimos dias. O profeta falou, o profeta foi expulsar o demônio daquele rapaz lá que não gostava de culto. E o profeta expulsa, ele cai lá nos pés do profeta, e o profeta diz, olha, levem ele, tira ele daqui. O demônio vai voltar para ele, porque ele gosta daquele espírito. Ele gosta daquele tipo de comportamento, ou seja, a culpa não é só do diabo. O camarada gosta. Ele gosta da companhia daquele espírito. Ele gosta. Ou seja, o diabo só entra aonde é convidado, onde ele acha que o lugar está confortável. O lugar está confortável. Irmãos, voltando a falar de Paulo, voltando a falar do apóstolo Paulo, era de Éfeso, né? Primeira era, Éfeso. Nossa, Paulo precisou orar 3 vezes para se livrar de um problema, meu Deus do céu. Ô Pai, 3 vezes, o mais instruído dos apóstolos, aquele que recebeu tudo que Jesus tinha ali para oferecer em prol dos gentios,
recebeu por revelação, se tornou mais usado do que os 11. Ele orou 3 vezes para se livrar de um problema. Amém. Glória a Deus. E ele chega a dizer, foi tão difícil. Ele pelo menos estava resistindo, né? Outra questão. Será que ainda resistimos? Será que ainda podemos orar? Será que se um dia fôssemos fazer uma Bíblia nossa, nós escreveríamos esse mesmo versículo dizendo, eu tive que orar 1000 vezes por esse problema para mim me livrar dele. Que bom que você se livrou depois de orar pelo menos 1000 vezes. Enquanto houver luta, há esperança. Agora o pior é se fosse escrito assim, rapaz, eu tive um problema que eu deixei até de orar. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Deixei até de orar. Se você entregou a bandeira, né? Você baixou a guarda. É difícil. A receita é simples, né? A receita é simples, é igual fritar ovo. Um pouco de óleo, o ovo, um pouco de sal, você vai ter seu ovo frito. Né? A receita aqui é tão simples. Portanto, submetam-se a Deus. O que é isso? Se rebaixem. Não é vocês quem mandam. Não é nós que mandamos, é Ele. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É uma receita tão simples. É uma receita tão simples. Não é complicada. Não é algo difícil de se decorar. Não é algo que até uma criança entendeu. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós sabemos das suas vontades, o que ele quer, o que ele gosta. Enquanto houver resistência, há vitória. Agora, se não há mais resistência, ou até se a resistência ela é lenta demais, a ponto de não haver evolução espiritual, a ponto de você ficar com um problema por anos e não se livrar dele, meu amigo, meu irmão, minha irmã, tem algo de errado. Tem que ser feito ali, você tem que localizar o calcanhar de Aquiles desse problema. Vocês conhecem a história de Aquiles? Muitos já leram, alguns já leram sobre Aquiles? Mas os irmãos, né? As irmãs eu acho difícil. Aquiles era um guerreiro. Uns dizem que ele existiu, outros dizem que ele não existiu. A mãe dele, entre aspas, era uma espécie de deusa. E quando o menino nasceu, pegaram ele e mergulharam ele dentro, a mãe dele pegou e mergulhou ele dentro de um rio sagrado. E ela mergulhou ele dentro daquele rio para que ele fosse invencível. Ele nunca fosse vencido em batalha nenhuma. Mas aí, quando ela foi mergulhar o menino, ela pega o menino e mergulha dentro do rio e esquece de mergulhar o pezinho dele que ela estava segurando. Ou seja, o pé, o calcanhar. Mergulha ele todo, menos o calcanhar que ela segurava. E até então o rapaz cresceu. Era o melhor guerreiro que já existiu na antiguidade. Invencível. Vencedor de várias guerras. E várias batalhas. Ninguém conseguia derrotá-lo. Mas um certo dia, ele estava numa certa guerra, numa certa batalha. E um soldado que não era nem tão bom quanto ele, nem tão importante, pegou uma flecha e adivinha onde ele acertou? Bem naquele calcanhar. Bem naquele calcanhar que a mãe dele lá não mergulhou. Por isso que tem um provérbio que diz, calcanhar de Aquiles, a fraqueza, o ponto fraco. Às vezes, você precisa esquadrinhar e meditar, amém, e averiguar, amém, e se sentar
esquecer do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos e ficar dentro de um quarto e se trancar ali e fazer uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Você vai ver, rapaz, aonde foi mesmo? Qual foi o ponto? Aonde foi que o diabo colocou ali? Aonde foi o momento que foi crucial? Qual foi o calcanhar ali? Aí você vai ver. Aí Deus vai te dar graça. Aí Ele vai te mostrar. Por isso que a Escritura diz: olha aonde caístes e veja e volte à prática das primeiras obras. É o momento de meditação onde você vai olhar. Rapaz, eu comecei a piorar, foi naquele dia. Eu comecei a deixar de ter fé, foi naquele dia que aconteceu tal problema. Foi bem ali onde o capeta armou a armadilha e eu pisei na lança e no laço. Ele me pegou. Rapaz. Aí você vai descobrir onde foi que ele trabalhou. Lembra que eu falei das expectativas que ele tem sobre você? Ele te conhece muito bem. Ele sabe onde atacar. Ele sabe o que oferecer. Ele sabe o que fazer. Ele sabe que você não resiste. O problema é justamente esse. Porque ele sabe em que pontos você não resiste. Não resiste. Porque ele sabe que se você resistir, haverá uma vitória e ele tem que se deixar. Há uma palavra que diz que ele vai ter que correr. Ele não vai perder tempo com quem tem poder, que tem força de resistir aos seus preceitos. É verdade. Ele corre. Meus irmãos, isso é tão real. Houve problemas e coisas que a gente já passou, né? Que isso a gente vê, você vê, é real. E aquela coisa, aquele problema, aquela tentação, aquele desejo, aquela maldade, aquela coisa, seja o que for. Você às vezes sente ali e você resiste. Não. Esse não pode durar um dia, esse não pode durar um mês, esse não pode durar uma semana. Mas ele desiste, realmente ele vai embora. Ele realmente desiste. E aquilo some e desaparece. Mas precisa que você venha resistir. Precisa que você venha resistir. É uma coisa que muito difícil. É uma coisa muito difícil. Mas tem que ser feito. Amém. Glória a Deus. Tem que ser feito. Se não houver isso, não vai haver prosperidade, não vai haver unção, não vai haver poder, não vai haver salvação, não vai haver libertação, não vai ter oração atendida, o teu pedido que tu tanto quer, tu tanto tem lutado, você não vai conseguir, se você não resistir. Se você não resistir ao problema. Aí às vezes, olha, a coisa é tão complicada, igreja. É tão complicada, que às vezes nós não resistimos ao diabo. Resistimos a Deus. Resistimos a Deus. Como no caso que eu falei para vocês. Eu quero pregar. Eu gosto da pregação. E olha que Deus nem estava me mandando para parar de pregar. Ele só disse que gostava mais da minha pregação. Ou do meu louvor. Vê como é que é o homem. Vê como é que é o problema do homem, coração rebelde. Precisamos resistir ao diabo e atender às vontades de Deus. Precisamos fazer isso. O tempo é difícil, a época é dura.
A época é dura. O momento, meus irmãos, se Jesus não vier logo, olha aí fora, olha aí tudo se deteriorando, catástrofes e tudo mais, economia desabando, estados inteiros debaixo d'água na nossa nação. E o pior é que não é só na nossa. Terremotos, escassez de comida. Se isso não for o suficiente para que você arrume as tuas malas para poder dar o fora daqui, se isso não for o suficiente, porque depois que o negócio estiver pegando bem aí nesse terreiro, bem nessa rua, bem aí não tem mais tempo mais não. Aí não tem mais tempo não. Aí é melhor você armar logo tua tenda e aguentar, como diz o ditado, né? O pessoal costuma dizer, é aguentar o papoco. Não é assim que o pessoal diz? Que Deus possa abençoar a todos. Que Deus possa nos dar um coração guerreiro. Que resista ao diabo, para que possamos ter vitória, para que nós consigamos vencer, para que nós consigamos evoluir, para que os irmãos sejam trabalhadores na obra de Deus, para que as irmãs sejam cheias de dons e de unção, para que elas venham ser perfeitas cuidadoras de seus maridos, e os filhos venham ser usados na presença de Deus, para que os nossos filhos não venham dar o problema que nós demos, e estamos dando, para que eles não venham fazer o que nós fizemos e possam ser prósperos na presença de Deus. Deus possa abençoar a todos. Vamos receber o nosso pastor, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou algum tempo aí eu estou colocando pessoas para pregar, né? E as duas últimas pregações que eu preguei, eu não filmei, né? As dos irmãos estão sendo filmadas, né? Estou evitando um pouquinho, mas a gente vai já voltar a gravar, amém? Eu só quero pedir, né? O canal está assim, a média das pessoas que ouvem é de 70 a 100 pessoas que ouvem as pregações. Eu acredito que essa média é entre nós mesmo. Só que as pregações, desde aquela, entre aspas, confusão, porque no fundo não há uma confusão, né? Foi algo que alguém se entrou numa coisa que não era para ter entrado, né? Pastor, por exemplo, o pastor que nós debatemos, quase todos os dias nós conversamos. Então a gente conversa, troca. Então assim, e de lá para cá, as pregações que eu prego tem muito mais views, né? Parece que o pessoal quer ver o caos, eu não sei. Até lembrando da pregação do irmão Geneilton, né? Se a gente não resistir, a gente vai, né? A gente vai entrar junto nessa peleja, né? E não é a nossa vontade, né? A minha vontade não é essa, mas o diabo atiça mesmo ali, que se você, né, hoje mesmo, nem eu, sinceramente, a nota que eu tinha dado, nem eu vou tocar, nem era para, inclusive eu disse para o irmão Geneilton, faça tudo aí, que senão eu vou acabar dando a nota que eu não quero dar, porque eu tenho aqui sobre o companheirismo, mas só para, hoje mesmo eu recebi uma notícia de uma certa coisa que foi falada, que eu mesmo nunca falei, nunca citei, nunca, então assim, tem coisas que acontecem, irmãos, que o diabo parece que luta mesmo para fazer a gente entrar no confronto. E eu estava lembrando de um certo vídeo de uma águia ou uma árvore de grande porte e um passarinho lá batendo, picando, e o pássaro maior nem ligava.
né? Então a gente tem que ser assim, né? Quem tem esse espírito baixo vai querer entrar em coisas que, né, são baixas, mas quem não liga, não liga, né? Se a gente for ligar, a gente está... essas coisas acontecem porque Deus quer mostrar para a gente o que tem dentro da gente. O que Deus quer é isso, mostrar o que tem dentro da gente. Então você espreme uma laranja, diz para ela, esprema uma laranja, pode botar um copo embaixo que só vai sair o que tem dentro. Pode botar o copo, se a laranja foi azeda, na que você tomar você vai ver que é azeda. Então quando alguma coisa te espreme, vai revelar quem você é, né? Se alguma coisa me espreme, eu vou revelar quem eu sou. E graças a Deus, né, as coisas que tem nos espremido tem revelado aí que a gente não é de contenda, a gente não se rebaixa essas conversas, né? Quem é ali da igreja de São Luís, por favor, não nos assista. Não que eu tenha alguma coisa contra, não tenho. Não nos assista. Ouça o conselho do seu pastor, não assista. Deixe só assim. Nós filmamos aqui são para nós mesmos. Claro, quem quiser tem liberdade, mas não assista, não espere confronto. A gente não está nisso. Sou muito grato pela igreja, pelo pastor. Sou grato mesmo, de fato. Sou grato. Não é hipocrisia. Sou grato. Posso não concordar com muitas meninices, muita coisa baixa. Posso até não concordar, mas respeito muito, muito mesmo de coração a igreja que nos ajudou, nos deu alimento. Então assim, eu não sou cego de consciência, eu não sou, e é exatamente por isso que eu não quero entrar em confronto. Não é por outra coisa, não é por medo, não é por nada, irmãos. É porque eu não quero apagar dentro do meu coração aquilo que já está ali. É por isso.